Por ocasião, então, do aniversário da nossa UPH, temos tido o privilégio de, desde ontem, contar com a presença do reverendo Ludigero. Para quem não esteve hoje pela manhã ou ontem à noite, reverendo Ludigero pastoreou a primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte por 40 anos. Por 12 anos foi secretário executivo do nosso Supremo Concílio, dentre outras funções, cargos na nossa denominação, e atualmente tem desenvolvido o ministério de pregação itinerante, por onde Deus o conduz. E nessa noite ele será o mensageiro da palavra de Deus, que Deus use com graça, para assim glorificar o nome de Deus e edificar o povo. Então, vamos passar a palavra ao reverendo Ludigero, toda a sua atenção, aquilo que Deus deseja nos falar. Irmãos queridos, antes de pregar, eu gostaria de cantar. Este hino que eu vou cantar, ele foi composto, a sua letra original foi composto por um italiano chamado Pietro di Siena. Ele compôs este hino em 1308, um compositor sacro, crente, homem de Deus, que compôs diversos poemas, entre eles este que eu verti para o português. A música é de um compositor inglês, e parece que vai poder ser colocado no quadro aí para nós vermos a letra. Não? Ok. Depois passa para os irmãos. Vamos lá. Oh, vem amor de Deus, vem me inundar dos céus, visita-me com teu fulgor e glória. Santo Consolador, revela teu favor, e com a flama do teu ser me envolve. E deixa então queimar a vil paixão findar, em cinza e pó acabe e se torne. E tua glória então brilhe em meu coração, e o fulgor do céu a minha adorne. E o meu querer seduz, deseje só Jesus, que o teu amor real me capacite. Oh, vem em mim criar pro teu amor lugar, onde o Consolador sempre habite. Ó Santo Deus de amor, um templo faze de mim, viver pra ti é minha recompensa.
pois teu somente sou, meu ser consagro e dou, precioso dom, és tu riqueza imensa. Este hino foi composto para cantar de forma congregacional, não para fazer solo. Vamos cantar as duas últimas estrofes dele, porque assim, quem sabe, vocês aprendem, e da próxima vez o coral ensina para a igreja cantar. Vamos cantar as duas últimas estrofes. Vocês cantaram tão bonito que nós vamos cantar as duas primeiras estrofes. Vamos cantar. Assim a gente aprende. Ensine então para a igreja cantando algumas vezes. Abramos, meus irmãos, as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro. A carta para aqueles que sofrem. Irmãos, como eu fui apresentado, Deus teve
a misericórdia de me permitir ser pastor durante 40 anos numa igreja. Nos primeiros anos do meu ministério, eu tive uma dificuldade muito grande em saber o que eu iria pregar no domingo seguinte. Quero confessar para os irmãos que alguns dos sermões que eu fiz, o esboço, tudo escrito, chegava no sábado, eu tinha aquele sermão na minha frente e falava assim, não pode ser este sermão. Aí eu jogava no lixo. Aí chegava no sábado, eu não sabia o que eu ia pregar no domingo. Tinha que pregar 2 sermões no domingo, um pela manhã e outro à noite. Até que eu descobri o que eu deveria fazer. Deveria pregar expositivamente, livro após livro, capítulo após capítulo, perícope após perícope. E aí eu comecei a pregar expositivamente na nossa igreja, livro atrás de livro. Preguei o Pentateuco todo. Preguei vários livros proféticos, os profetas maiores, praticamente todos. Preguei alguns dos profetas menores. Preguei o livro dos Salmos inteiro. Eu preguei os 150 salmos. Eu tinha prometido para a nossa igreja que eu pregaria um sermão em cada salmo, mas eu não tive condições. Cheguei no salmo de número 2, eu preguei 18 sermões. No salmo de número 23, eu preguei 22 sermões. No salmo de número 51, eu preguei 32 sermões. No salmo de número 73, eu preguei 18 sermões. Eu preguei durante 4 anos e 8 meses sobre o livro dos Salmos. Os que visitavam a nossa igreja vinham uma vez, e depois vinham outra vez e tal, e eu pregando o livro dos Salmos. Eles achavam que eu só sabia pregar o livro dos Salmos. Preguei os evangelhos, Mateus, todinho, Marcos, todinho, Lucas, João, livro dos Atos dos Apóstolos, algumas das cartas, a carta de Paulo aos Romanos. Preguei o livro do Apocalipse, uma parte do livro do Apocalipse, porque eu cheguei a um certo momento que eu não conseguia mais pregar sobre o livro do Apocalipse, de tão precioso, de tão lindo que é o livro do Apocalipse. Aí eu disse para minha esposa, meu bem, agora eu vou durante algum tempo, vou pregar sobre um tema. Aí havia uma certa confusão na nossa igreja sobre a questão da justificação pela fé, que é o tema dos temas, na verdade, é o tema da reforma protestante. E aí então, eu fiz 38 sermões sobre a teologia, a doutrina da justificação pela fé. Logo depois, houve uma certa confusão na nossa igreja também, quanto ao credo apostólico, porque alguns achavam que o credo apostólico era coisa de igreja católica romana. Eu disse, não, o credo apostólico é nosso. É um documento, o primeiro documento credal da igreja. Esse documento é nosso, nos define. Aí eu preguei o credo apostólico. Palavra por palavra. Primeiro sermão, creio. Segundo sermão, em Deus. Terceiro sermão, Pai. Quarto sermão, Todo-Poderoso. Preguei o credo apostólico inteiro. É claro que cheguei naquele momento em que você prega sobre aquela expressão, creio na Santa Igreja Católica. Aí eu disse, a Igreja Católica somos nós é que somos a Igreja Católica. Aí eu disse para minha esposa, querida, eu vou voltar a pregar sobre um livro das Escrituras. E eu decidi pregar sobre a primeira carta de Pedro. Carta que fala a respeito do sofrimento. E eu tinha a impressão de que eu estaria pregando e preparando os membros da minha igreja para as circunstâncias de sofrimento que nós estamos expostos a todo instante, como peregrinos e forasteiros que nós somos.
Mal sabia eu que esta carta e que esses sermões eu estava pregando para mim mesmo. Até que eu experimentei o maior, mais agudo, mais apertado sofrimento da minha vida, quando eu perdi a delícia dos meus olhos. Esta carta, meus irmãos, foi escrita por Pedro, este falastrão, aquele homem que dizia coisas assim maravilhosas, mas de repente ele dizia cada coisa assim completamente fora do propósito de Deus, até que quando o Espírito Santo de Deus desce sobre a igreja ali no dia do Pentecostes, na cerimônia, nas festividades do Pentecostes, e Pedro então toma a palavra e levanta-se em defesa da igreja, daqueles que estavam ali, falando em línguas que eles nunca tinham aprendido, porque haviam ali pessoas da Mesopotâmia, Ponto, Capadócia, Frígia, Panfilha, e assim por diante. E alguns que não estavam no ambiente que era propriamente da sua própria língua, e começaram a dizer, estão bêbados. Aí o apóstolo Pedro apresenta 2 argumentos no seu sermão. Ele diz assim, não podem estar bêbados, argumento lógico, porque eles acabam de levantar. Não deu tempo, mesmo que tivessem bebido, não deu tempo da bebida fazer efeito. E o segundo argumento não foi mais o argumento lógico, mas foi o argumento teológico. E ele afirma então que aquilo é o cumprimento da profecia de Joel, e ele cita o profeta Joel, e logo a seguir ele cita o profeta Davi. E como resultado da sua pregação, milhares de pessoas vêm ao conhecimento do Evangelho. Não há apelo, não há ninguém que venha à frente. Ninguém levanta a mão. No entanto, milhares de pessoas se convertem naquele dia. É este o autor desta carta. Ele escreve para os crentes da dispersão, forasteiros, peregrinos, tal como nós, porque as Escrituras dizem também que nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Aqui não é a nossa casa, aqui não é o nosso lar. E ele começa esta carta consoladora, para consolar aqueles que sofrem, peregrinos, que foram, na verdade, expulsos dos seus países, da sua casa, separados de suas famílias. Milhares foram mortos pelo poder de Domiciano naqueles dias. Muitos foram cerrados ao meio, outros foram lixados, outros foram empalados em estacas, embebidos em piche, para tornarem-se tochas humanas nos festivais do imperador. Quando esses crentes chegam em outros países fugitivos, eles na verdade não têm casa, não têm aonde se fixar, não têm família, estão sozinhos. É para estes que Pedro escreve. E ele diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, ou melhor, a autoridade deste que escreve é a mesma autoridade de Jesus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E meus irmãos, os que sofrem via de regra, perdem a sua identidade. Começam a fazer perguntas, por que eu? Será que Deus me abandonou? Então a primeira coisa que Pedro faz é restaurar a identidade destes. Então ele diz assim, eleitos, que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas.
Irmãos queridos, ele afirma que esta eleição está fincada no concerto da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não fomos eleitos porque somos elegíveis. Que porventura Deus tivesse encontrado em nós alguma coisa que despertasse a sua atenção, então Ele se debruçasse a nós, jamais. Ele elegeu não elegíveis. No concerto eterno da Trindade, antes que houvesse sequer mundo, antes que houvesse sequer seres humanos, antes que houvesse sequer a queda em pecado, fomos eleitos antes da fundação do mundo. Mas esta eleição, meus irmãos, ela se historifica, ela vem para o miolo da história, para o centro da história, para o auge da história. Veja só o que ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Eu não sei se vocês observaram, porque aqui estão, na verdade, conceitos teológicos. Praticamente nenhuma experiência pessoal. Ele não trata, ele não nos leva para o meio destas considerações, mas ele fala a respeito de atos históricos e teológicos que aconteceram no passado. A encarnação de Jesus Cristo, a sua morte, e a culminação de tudo isso na sua ressurreição, a qual, na verdade, meus irmãos, atos históricos que compraram definitivamente a nossa salvação, que é imarcessível, não pode mudar, reservada, portanto, nos céus para vós outros. E aí, então, ele falando a respeito destes atos históricos no passado, ele nos leva imediatamente para realidades futuras, passado e futuro. Quando da manifestação de Jesus Cristo, dois polos, meus irmãos, da história, passado e futuro. E ele diz o seguinte: nestes dois polos da história, passado e futuro, ele diz assim: nisto exultais. Preste bem atenção, ele não está falando a respeito de alegria corriqueira, ele não está falando a respeito de uma alegria qualquer, ele está falando a respeito de exultação. Nisto exultais. Mas enquanto ele fala a respeito do passado e aborda a respeito do futuro, há um vácuo que agora ele vai preencher. E ele preenche desta forma: nisto exultais, embora, meus irmãos, eu não gosto dessas palavrinhas, embora, mas, contudo, todavia, não obstante. Aqui, meus irmãos, nós temos uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tem uma pedra. Há uma pedra no meio do caminho. Embora, e preste bem atenção, agora ele nos leva para o presente, para a situação na qual nós estamos vivendo agora, neste momento. Ele diz assim: embora no presente, por breve tempo, se necessário. Eu não sei se você observou, parece que Pedro está aqui armando uma rede, porque o tombo é grande. Ele está falando a respeito do presente.
E na verdade o presente é este tempo entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, na qual nós estamos vivendo. Esse é um breve tempo, ele é passageiro, mas até agora tem demorado 2000 anos. É o tempo da nossa vida terrena, é passageiro, tudo passa, até nós vamos passar. Mas enquanto atravessamos este vale é um vale sombrio. Estamos vivendo, meus irmãos, naquilo que não é a nossa casa. Por mais confortáveis que nós estejamos aproveitando da vida, mesmo assim o nosso coração anela. Há um anseio, nós temos uma sofreguidão, nós temos uma saudade daquilo que ainda não experimentamos. Nós temos uma saudade do céu. Embora, se necessário, no presente, por breve tempo, sejais contristados por várias provações. Irmãos queridos, enquanto a palavra exultação é uma palavra que descreve uma situação mais do que alegria, contristamento descreve uma situação que é mais do que tristeza. É tristeza que aperta, é tristeza que sufoca. Duas realidades que o crente experimenta ao mesmo tempo, sem ficar louco, sem ficar esquizofrênico. Meus irmãos, eu pensei que eu não iria experimentar esses sofrimentos, mas Deus me permitiu experimentar, e eu não fiquei louco. Eu pensei que eu ia ficar louco, mas não fiquei. Sejais contristados por várias provações. Meus irmãos, nós precisamos entender um pouco a respeito da teologia de Pedro. Porque, evidentemente, ele não está falando a respeito de provas que Deus venha nos dar, de tal maneira que sejamos, então, aprovados nestas provas, então, por causa destas aprovações, sejamos aprovados por Deus. Não, absolutamente. Depois da queda dos nossos primeiros pais, Deus não nos prova mais. Nós somos uma raça reprovada. Não há mais provas para que a gente possa dar provas da nossa aprovação. Não, definitivamente. Do que Pedro está falando então? Ele então vai nos levar ao mundo da metalurgia. Veja a seguir, ele diz assim: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ele está falando aqui a respeito de depuração. O sofrimento carrega em si um propósito divino, de nos depurar. É como fogo no cadinho, que depura o ouro e retira do ouro a jaça, a ferrugem do ouro. Deus é o ourives por excelência, mestre da ourivesaria. E Ele sabe, portanto, qual é a temperatura de fusão. Meus irmãos, quero confessar para vocês uma coisa. De vez em quando eu tenho orado a Deus, pedindo a Deus assim: ó Deus, abaixa a temperatura. E eu tenho observado, meus irmãos, que Deus, ao invés de abaixar a temperatura, Ele aumenta a temperatura. Eu não sei se vocês observam isto, quando das horas das provações, ao invés de vir uma única provação, via de regra,
uma vem após a outra, porque Deus é o mestre da ourivesaria. Ele, na verdade, está adornando a coroa de seu filho. Nós somos a coroa do seu filho. Ele está nos moldando para aquele dia bendito, quando o seu filho haverá de ser coroado em glória. Então, o noivo beijará a coroa, o noivo beijará a noiva, que somos nós que estamos sendo adornados. Meus irmãos, eu nunca gostei de ir a salão de beleza com a minha esposa. Nunca gostei. Eu fui uma vez para nunca mais ir, porque é uma coisa assim deplorável. Não. Normalmente eu ficava do lado de fora esperando a Regina. Quando ela saía, uau, que linda! Meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo é também, de uma certa forma, este salão de beleza. Eu tive o privilégio de participar das cerimônias dos 350 anos da Assembleia de Westminster, na Abadia de Westminster, naquela igreja onde casam os príncipes, as princesas, né? Eu estava lá nos 350 anos de celebração. Eu fiquei tão entusiasmado com a possibilidade de participar das celebrações na Abadia de Westminster. Eu pintava a Abadia de Westminster na minha mente, que coisa maravilhosa, o órgão de tubos, o coral de meninos cantando. Quando o órgão toca, enche aquela igreja, uma igreja linda, maravilhosa. Cheguei uma semana antes. Peguei o metrô e fui então até a parte ali perto do parlamento inglês. Atravessei a rua e vim então para o bairro Westminster. E cheguei então diante da Abadia de Westminster. Que decepção! Estavam em reforma. Os jardins estavam cobertos com uma lona preta. Eles estavam lixando os pintões da igreja, as torres da igreja. Poeira para todo lado. Feio, feio. Eu entrei dentro do templo e os bancos estavam todos de pé. Não havia coral. O órgão não tocou. Fui embora para onde eu estava hospedado, lá em Londres, decepcionado. As cerimônias começariam dentro de uma semana. E eu voltei. Quando eu cheguei, as reformas tinham acabado. E a igreja estava iluminada pelo lado de fora. Os jardins maravilhosos. Eu entrei, logo depois que eu entrei, o coral dos meninos entrou pelos corredores centrais. O órgão tocou, e aquele órgão maravilhoso. E eu me lembrei, eu pensei na igreja de Cristo. A igreja de Cristo que somos nós é assim, meus irmãos, é feia. Nós estamos num salão de beleza. Nós somos uma charada ambulante. Mas nós estamos no laboratório de ourivesaria. Deus está, na verdade, nos adornando e fazendo fundir o ouro, para que nós possamos ser parte desta glória indizível que nos espera. E então Pedro acrescenta, veja só o que ele diz. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram. Você está percebendo aqui, há uma trajetória. Os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada.
e investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam, a eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam para escutar. Irmãos queridos, os profetas do Antigo Testamento indagaram, pesquisaram, foram atrás. O Espírito de Cristo estava lá, diz o texto. O Espírito de Cristo estava orientando a eles. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento não teve conclusão no Antigo Testamento. Você sabia que nenhum sacrifício, nenhuma gota de sangue derramada no Antigo Testamento perdoou pecados? Salomão, quando dedicou o templo ao Senhor, ele fez imolar milhares de animais, cordeiros incontáveis, bois, touros. Os sacerdotes ficaram empapados em sangue. Eles pisavam, na verdade, lama de sangue. E o apóstolo Paulo diz que nenhum daqueles sacrifícios produziu perdão. Afirma o apóstolo Paulo que esses sacrifícios pura e simplesmente suspenderam a punição. Até que num determinado dia, vindo em direção às barrancas do Rio Jordão, João Batista vê de longe, e ele diz: aquele que vem é o Nazareno, é o Senhor Jesus Cristo, é Cristo, é o Messias. E ele afirma categoricamente: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada em vão. Ele não morreu para tornar possível a salvação. Ele morreu para tornar certa a salvação dos eleitos. E essa salvação imarcessível, reservada nos céus para nós outros, foi comprada com o sangue inocente de Cristo, no qual Deus produziu fora de nós, como nós vimos hoje pela manhã, Ele produziu fora de nós motivos para nos amar, enquanto não encontrou motivos para nos amar em nós mesmos. Encontrou motivos fora de nós para nos justificar, porquanto em Jesus está a nossa justiça. Só Cristo, só a graça, só a fé, ou melhor, a fé não tem nenhum valor em si mesma. Hoje nós estamos falando muito sobre fé, na verdade. Parece que as pessoas estão correndo atrás de fé, grande fé, grande fé. Mas a fé não tem valor nenhum em si mesma. A fé tem valor quando ela é colocada em um outro alguém. Você pode ter uma fé imensa num barco furado, mas você pode ter uma fé diminuta num transatlântico. A nossa fé está colocada no Deus de todos os séculos. Está colocada no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A minha fé não está colocada em mim mesmo, nas minhas virtudes. Ela está colocada nas virtudes excelsas de um outro alguém. Então, meus irmãos, aplicação. Veja só como Pedro aplica.
Ele diz que os anjos, quando viram esta salvação, esta manifestação salvadora, o plano salvador de Deus, eles ficaram boquiabertos, estupefatos. E a partir desse instante, isto vem aplicado ao nosso coração. Ele diz assim, por isso, você percebeu? Aqui nós temos uma aplicação. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. É interessante, tem certos termos na Bíblia que a gente fica assim, meio confuso, não é verdade? Porque cingir o entendimento significa pôr cinta no entendimento, amarrar o entendimento, limitar o entendimento. Mas o que Pedro está dizendo é exatamente o contrário. Você sabe que naqueles dias de Pedro, os homens usavam túnicas compridas. E eles então, para correr, sabe o que eles faziam? Eles levantavam a túnica e amarravam a túnica na cintura. É por isso que as versões mais antigas, que são melhores do que essa que nós temos aqui agora, dizem assim, cingindo os lombos do vosso entendimento. Quando nós temos um único foco, quando conhecemos esta verdade libertadora, e colocamos um único foco, temos que esperar, meus irmãos, não há outra coisa que devemos esperar. Devemos esperar uma única coisa, num único foco. Esperar inteiramente na graça. Nós somos salvos pela graça. Nós crescemos em santificação pela graça. E Deus dispõe para nós os meios de graça. E um dos meios de graça é a aplicação da palavra de Deus, como está acontecendo na noite deste dia ao nosso coração. E aí então, imediatamente nós somos levados a alguma coisa que parece ser confusa. Ele diz assim, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também em vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Eu fico assustado. Porque o padrão que está sendo pedido aqui é um padrão de absoluta santidade. É Deus dizendo, sede santos, tal como eu sou santo. Eu vejo algumas pessoas balançando a cabeça assim, é isso mesmo. Como eu haverei de ser santo como Deus é santo? Até que a Bíblia nos explica a doutrina da santificação. Nós somos santificados, meus irmãos, por aproximação. É por isso que o marido crente santifica a mulher que não é crente, e vice-versa. Por isso os filhos são chamados santos. Eu tive a honra de ser visitado alguns anos atrás por um gigante evangélico, pastor da maior igreja evangélica provavelmente do Brasil, pastor Márcio Valadão, pastor da Igreja Batista da Lagoinha, que é meu amigo. Fiquei honradíssimo com a visita dele. E eu pensei comigo mesmo, eu vou ter que marcar a visita do pastor Márcio Valadão aqui comigo, no meu gabinete. Antes dele sair, fizemos uma oração, eu falei, pastor, por favor, ore por mim, coloque a minha vida na presença de Deus. Ele orou, e aí eu falei assim, pastor, eu quero dar ao senhor um presente, marcando a sua visita aqui. Fui lá na minha biblioteca, peguei a minha coleção completa, das Institutas de Calvino, e eu dei para ele. Fiz uma dedicatória para ele. E disse, entre outras coisas, pastor Márcio, na presença dos santos, é que nós somos santificados.
Mas não é mesmo, meus irmãos? É na presença dos santos que nós somos santificados. Talvez você não tenha a menor ideia por que Deus trouxe você aqui esta noite para participar deste culto. Sabe para quê? É para que você fosse, então, alvo do lavar regenerador da palavra, que é como água que nos lava. O impacto da palavra de Deus, produzindo para nós santificação. Uma senhora lavadeira chegou para o seu pastor e disse assim: pastor, o senhor sabe de uma coisa? Eu não me lembro, a grande maioria dos sermões que o senhor fez, eu não teria a menor condição de reproduzir os seus sermões, pastor. Mas eu sou lavadeira. Eu não sei para onde foi a água que passou pela minha roupa, mas uma coisa eu sei, pastor, a minha roupa está limpa. Irmãos queridos, na noite deste dia, Deus nos trouxe aqui para sofrermos este impacto, o impacto da palavra de Deus. E nós haveremos de sair daqui nesta noite, santificados. E o texto continua, mas eu pulo. Eu vou lá para o fim do texto. Lembre-se de uma coisa. Pedro está falando a respeito de como Deus encara o sofrimento do crente. Qual o propósito de Deus no sofrimento do crente? Faz aplicar esse conceito, esses ensinos à nossa vida. E afirma categoricamente que nós podemos, na verdade, experimentar duas emoções antagônicas: exultação e contristamento. Mas quem sofre, meus irmãos, Deus é tão prático. Quem sofre precisa, na verdade, de manifestações concretas, aconchego. Eu me lembro na morte de minha esposa, milhares de pessoas foram ao sepultamento. Eu estava dentro do templo da nossa igreja, ali perto do caixão da Regina, e as pessoas vinham interminavelmente, uma após outra, e elas me abraçavam e diziam aqui no meu ouvido: reverendo, Deus console o seu coração. Eu ouvi aqui e senti aqui. Abraços ardentes, rosto colado. Pessoas, na verdade, que foram instrumentos de Deus para a hora do sofrimento. E é exatamente isto que Pedro conclui. Ele diz assim, lá no versículo de número 22. Ele faz um resumo de tudo aquilo que ele havia falado até então, e ele afirma: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. 4 categorias, 4 adjetivos que adornam o amor. Ele diz assim: amai-vos com amor fraternal. Ou melhor, meus irmãos, todos nós somos iguais. Aqui não tem ninguém que é maior do que o outro. Todos nós somos carentes. Eu preciso deste amor, como você precisa deste amor também. Quantas vezes, meus irmãos, na minha carência, na minha dor, nas minhas tristezas, que ninguém sabia, porque pastor precisa ter aquela cara bonita, né, não? Sorri sempre, como vai? E aí a gente responde assim: eu vou muito bem e tal. Mal sabiam como estava o meu coração dolorido. As pessoas passavam à porta da igreja e diziam assim: reverendo, que sermão maravilhoso! E eu tinha o desejo no meu coração de que aquela pessoa dissesse para mim, ao invés disto, dissesse para mim assim:
reverendo, eu posso imaginar as suas dores, as suas tristezas. Eu estou orando pelo Senhor. Meus irmãos, nós precisamos uns dos outros. É por isso que Deus fez que nós nos ajuntássemos em congregação, em igreja, porque nós precisamos uns dos outros. Amor fraternal. E ele acrescenta, segunda característica, não fingido. Amor sincero. Terceira, amai-vos de coração. Evidentemente, aqui nós temos a anatomia hebraica, que fala de coração, de cabeça, coração e entranhas. Amar de coração não é um amor sentimental, é uma decisão de amor, de amar, porque nem sempre, meus irmãos, é fácil amar, é difícil amar. Algumas vezes a gente tem vontade de odiar, não. Aquele irmãozinho que não é flor que se cheira, não. Alguém chegou para mim e falou assim: pastor, se eu não tivesse a certeza de que esta sua igreja é uma igreja que prega a palavra de Deus, eu já tinha saído dela há muito tempo, porque tem o fulano de tal aí nessa sua igreja que é insuportável. É difícil amar, meus irmãos, não é fácil amar não, tem que amar com decisão de amor. E ele acrescenta, ardentemente, abraços, ósculo santo. Reverendo, eu não sei como é que nós vamos nos despedir hoje à noite da igreja, mas eu quero estar lá na porta me despedindo da igreja, junto com o senhor. Sabe por quê, reverendo? Porque eu quero ganhar abraços. Eu quero sair da noite deste dia sendo abraçado e abraçando, e cada um de nós nos abraçando aqui, porque nós precisamos disso, meus irmãos, porque quem sofre precisa de manifestação de amor. Aí você diz, mas tudo isso, pastor, parece autoajuda. Tudo que nós falamos até agora está fincado em realidades eternas. Ele diz assim, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. Em outras palavras, meus irmãos, tudo aquilo que não é palavra de Deus é erva. Quantas pessoas estão atrás de erva, autoajuda, antidepressivos. Meu médico mandou eu tomar antidepressivo. Eu estava um bagaço. Ainda estou, mas eu estava bem pior. Aí eu comecei a tomar. Ele mandou eu tomar antidepressivo, e mandou tomar também um remédio para eu dormir, porque eu não estava conseguindo dormir. Aí eu tomei. Eu devo ter tomado o antidepressivo durante uma semana. É claro, tem pessoas que precisam tomar, eu não estou negando isso não. Mas o que o meu médico estava tentando fazer é que eu tivesse, na verdade, suportando a minha tristeza. Sabe, eu tomei. A tristeza foi embora. Mas foi embora tudo também. Eu virei um pastel. Depois eu descobri lá dentro do meu coração, a minha tristeza é legítima. Não é correto, não é digno, que no meio de tanta tristeza, eu ainda assim, viva borboleteando. A minha tristeza é legítima. Eu tenho que passar por ela. Porque no meio da tristeza Deus tem propósitos também. Irmãos queridos, Deus tem propósitos no nosso sofrimento. Pode ter certeza disso. Se você está sofrendo, Deus tem propósitos no seu sofrimento.
Se você não está sofrendo, pode ter certeza, você um dia vai sofrer. É assim. A única coisa que permanece, meus irmãos, e que traz consolo, conforto ao nosso coração, é a palavra de Deus. Mais nada. Veja como ele termina. Toda a carne é como a erva, toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Aí você me pergunta, aonde está o Evangelho? Reverendo Lugero, até agora eu não ouvi praticamente nada do Evangelho. Pois você está enganado. Tudo isto que foi pregado até agora é Evangelho. Porque Pedro termina, ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada.